A gente tem a lactase, pessoal, que é uma enzima, né? Que se trata de uma proteína, portanto, que faz um processo de quebra. Então vamos falar tudo sobre a lactase? Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a lactase tem tudo a ver com a lactose, que tem a ver com leite, que tem a ver com o floquinhos, que é branquinho, igual um copinho de leite. Bom, eu acho que a lactose, todo mundo já sabe o que é, né? Que é o açúcar que a gente encontra no leite. Mas vamos, né, esmiuçar um pouquinho mais sobre isso, porque eu recebo muitas dúvidas de alunos meus da consultoria sobre a lactose engrossa a pele ou qualquer coisa do tipo. E a verdade é que a lactose ela é um disacarídeo. Então ela é um açúcar. Vem cá, querido, vem aqui que você tá lindo. Ela é um açúcar, pessoal, que ela é formada por outros dois açúcares, certo? A saber, galactose e glicose. Quando eu tenho as duas ligadas por uma ligação glicosídea, ou glicosídica, agora me fugiu a memória, você escreve nos comentários aí, então eu tenho um disacarídeo e não um monossacarídeo. Então um monossacarídeo é a glicose, um monossacarídeo é a galactose. Quando eu junto as duas eu tenho a lactose. E por que é importante você conhecer essa bioquímica? Porque o nosso corpo, ele não consegue mandar para a corrente sanguínea lactose. Então a gente já começa falando que a lactose não engrossa a pele, não causa nenhum tipo de problema, mas eu já fiz um vídeo específico sobre leite, Então lembra de procurar Leandro Twin mais temas se tiver qualquer dúvida. Bom, lactose. A gente precisa digerir essa lactose para poder absorver. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, da proteína. Você não consegue absorver proteína. O que você absorve são aminoácidos, ou seja, que são composições dessa proteína. É igual você ter, por exemplo, um estojo, né? E aí você não consegue passar esse estojo de lápis de cor por debaixo da porta. O que você faz? Você tira um lápis de cor e passa por debaixo da porta. Tira um lápis de cor e passa por debaixo da porta. E aí você consegue passar todas, né? Todos os lápis de cor. É mais ou menos a mesma coisa. Quando cai lá no intestino, precisa quebrar tudo certinho para mandar para a corrente sanguínea. Quando você está falando da lactose, você precisa de uma enzima para fazer essa quebra. Não é qualquer um que está habilitado para isso. Então, você vai ter ali a produção do seu organismo em relação à lactase. Esse ase vem de uma enzima que faz quebra. E essa quebra específica torna possível a gente absorver não a lactose, mas que a gente vai absorver as pequenas partículas, glicose e galactose. Quando você faz esse processo de quebra, você tem uma eficiência completa, porque vai chegar a galactose, vai chegar a glicose na sua corrente sanguínea e está tudo certinho. Então por isso que a lactose não tem problema nenhum, porque ela nem chega na corrente sanguínea. Aí um pode dizer, tá, mas e a galactose no sangue? Não, ela vai ser tratada como um açúcar. E se lá dentro, por um acaso, né, a glicose, encontrar a galactose e virar lactose? Não, isso é redondamente impossível. Então não fica confabulando coisinhas, tá? Isso não acontece. Agora, uma coisa que acontece, todos nós temos uma produção limitada de lactase. Ou seja, não é lactase infinita, assim como qualquer outra enzima. Beleza. Porque nada é infinito nessa vida, né? Logo, imagina que você foi lá e consumiu lactose. Aí você pega a sua lactase que está estocada, joga lá, tem uma reação química, quebra, absorve, está tudo certinho, tudo maravilhoso. Só que chega num determinado momento que isso não acontece mais. Só que o que caracteriza então um intolerante à lactose? O intolerante à lactose é quando ele produz tão pouquinho ou nada, né, da lactase a ponto de uma quantidade normal não ser dado conta. Então vamos supor, um intolerante à lactose, ele é uma pessoa que vai tomar, por exemplo, peguei um café aqui e coloquei um pouquinho de leite, né, e puxa, já fiquei ruim, porque não dei conta de digerir a lactose. E o que acontece, né, quando a gente não digere a lactose? Você pode estar se perguntando, se quiser me fazer alguma pergunta direta, eu abro caixinha de perguntas todo dia lá no Instagram, @LeandroTwin. Quando você não consegue digerir, a substância fica ali no intestino, esperando, porque ela não pode absorver, certo? Então, absorver você não vai. O que vai acontecer se você não absorver? Você vai ejetar aquilo ali. E aí, por aquela molécula ficar no intestino ali, boiando, literalmente, começa a atrair água. Ela começa a atuar com um efeito higroscópico. A higroscopia é quando você atrai água para si. Por exemplo, a creatina ela é higroscópica dentro do músculo. Beleza, vou levar água para dentro do músculo, isso é bom, dá volume. Agora aqui, nesse caso, atrair água para si vai gerar diarreia, porque eu quero expulsar aquilo.
Só que até esse processo você pode passar por outros mais leves. E se for só um pouquinho, às vezes dá um pouquinho de gases, não chega a ser o suficiente para dar diarreia, mas você já tem um desconforto, sua barriga fica inchada, porque vai dar gases, né, da fermentação. Logo, essa pessoa ela é uma intolerante à lactose. Aí nós temos vários graus, né? Por exemplo, tem pessoa que come queijo numa boa. E aí, queijo? Não, queijo é tranquilo, beleza. André, o tema do vídeo é intolerância à lactose ou lactase? É lactase, tá? Eu vou te explicar tudo sobre a lactase, que é essa enzima. E aí, algumas outras pessoas, até com queijo fica ruim, que tem pouquinha lactose. Por quê? Porque ela produz um pouquinho ou quase nada. Porém, qualquer pessoa tem um estoque limitado de lactase. Só que às vezes, você precisa tomar 1 litro de leite, de uma vez. Você fala, Leandrão, eu nem consigo. Beleza. Esse é o ponto. A quantidade para te dar um sintoma de intolerância à lactose, você precisaria consumir, por exemplo, 1 litro de leite, o que você não vai consumir. E aí você não é um intolerante à lactose. Por quê? Porque no ambiente que você está oferecido, não é forçado isso. Mas é seguro dizer que qualquer um que mandar aí, né, mais ou menos 1 litro de leite, 1,5 litro, vai ter sintoma de intolerância à lactose. Porque é muita lactose, porque o seu corpo pode processar. Assim como se você consumir, de repente, algum outro alimento em excesso, isso também pode acontecer. Que alguém poderia estar em casa falando assim, então todos nós somos intolerantes à lactose. Então, sim, mas se você não provoca isso, é irrelevante, porque você digere, dá tudo certinho. Então, o que vai acontecer agora? Você pode fazer uma suplementação de lactase. Caso a quantidade de lactose que você for mandar, ela não for suficiente para o seu corpo digerir. Hoje a gente conseguiu isolar essa molécula de lactase e usar como suplementação. Então eu gosto muito do leite e quero usar o leite, mas eu não consigo usar o leite. Eu posso tomar o leite e tomar uma cápsula de lactase? Sim. Aí você vai digerir a lactose muito bem, vai absorver perfeitamente. Afinal, o leite é um excelente alimento para dieta, coisa que eu ensinei no meu curso que ensina como montar a dieta do zero, o link está na descrição. Você diz, Leandro, mas todo esse trampo, eu poderia tomar um leite sem lactose, não é? Sabe o que é o leite sem lactose? Na verdade, é um leite que foi jogado uma lactase, uma enzima, foi feita a quebra, e aí, ao invés de ter lactose naquele leite, tem glicose e galactose. Se você olhar, né, em algumas tabelas nutricionais, está até escrito. Carboidratos, dos quais glicose, galactose. Os dois juntos são lactose, mas separados não. Separados não. Então, meio que a indústria já fez esse processo. Está tudo bem. Só que eu quero fazer aqui um pequeno parênteses que é importante. Você que não é intolerante à lactose, se você ficar consumindo muita lactase, o seu corpo vai vendo menos motivo para produzir lactase. Ou seja, o uso da lactase por tempo prolongado em dose excessiva, numa pessoa que não tem a necessidade, pode tornar ela intolerante à lactose ao longo prazo. Ou seja, se você não é intolerante à lactose, nada, e ficar consumindo muito leite, tá? Muito leite sem lactose, você pode desenvolver na verdade assim, não é que você vai virar um intolerante à lactose, mas a sua tolerância vai começar a baixar. Então, se você não tem essa necessidade, não consuma leite sem lactose, você não precisa disso. Se você não tem necessidade, não suplemente com lactase. Isso é para quem precisa. Se você toma um copo de leite e fica tranquilo, toma 2 e fica ruim, mas você fica num copo só, você também não precisa. Você fala, pô, Leandrão, mas eu não tenho uma tolerância muito grande. Sim, mas você também não precisa ter, porque o seu dia não provoca aquilo ali. Então o leite é um excelente alimento, mas ele não é melhor do que nada necessariamente. Então se você ficar sem ele, você também consegue resultado, numa boa. Então você não precisa, vou usar uma lactase. Não, tranquilo. Tem como a gente aumentar a nossa produção de lactase? Sim, existe a possibilidade. Como? Consumindo, por exemplo, bebidas lácteas fermentadas. Então eu consumo muito iogurte. Eu vou conseguindo produzir mais lactase e a minha tolerância vai aumentando. Então quem consome iogurte todo dia, por exemplo, ao longo do tempo, ao invés de consumir 800 ml de leite, consegue consumir 1 litro, 1 litro e 100. Né? E isso pode ser até interessante para uma pessoa que está ali mais próximo do baixo. Né? Então, basicamente falando, a lactase ela é usada sob demanda. Agora a pergunta, quantos miligramas de lactase eu vou usar junto com a lactose para... Aí depende muito, né? O quanto você já produz. Então assim, você pode começar testando ali, né? Sempre errando para menos. Então vamos colocar 200 miligramas de lactase, quantidade que já faz uma boa diferença. Beleza, coloquei 200. Tomei um copinho de leite, como é que eu fiquei? Pô, fiquei bem. Podemos até tentar aumentar esse leite, 300 ml, poxa, fiquei bem. 350, não fiquei tão legal. Então eu já sei que 200 miligramas para o meu organismo é mais ou menos 300 ml de leite. Se eu quiser mandar 600, então eu tenho que dobrar essa quantidade.
A lactase é bem segura, ela não causa efeito colateral, porque ela é simplesmente para fazer a digestão, né? Então o máximo que pode acontecer é você mandar à toa também. Então se você quiser mandar um pouquinho a mais para garantir, né, de repente você vai ter algum evento social e fala, hoje eu não posso brincar. Então você aumenta um pouquinho também, isso não tem grandes problemas, tá? Eu vou falar agora aqui, pessoal, sobre o leite. Eu acho importante, né, porque a lactose faz parte do leite, mas tem whey, tem caseína, tem vitamina A, D, E, K, cálcio, tem um monte de coisa no leite. Então dê uma conferidinha nesse vídeo aqui.